Fala pessoal, mais uma aula de matemática aqui, fechando a frente 2, módulo 18, vamos falar sobre áreas das figuras planas, mais precisamente áreas de triângulos e quadriláteros, ok? Por falar em área de triângulo, né, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a área de triângulo tem várias maneiras de ser definida e a clássica é fazer base vezes altura sobre 2, levando em consideração que a altura é sempre perpendicular à base considerada, né? Um triângulo tem 3 lados e um deles pode ser considerado como base. Considerando um determinado lado como base, a altura tem que fazer 90 graus com aquele lado chamado de base, ok? Na figura aí, por exemplo, você tem 3 triângulos diferentes, porém com a mesma base e com a mesma altura, né? Eles teriam áreas iguais. Agora, base vezes altura sobre 2 vamos dizer assim, é o popular de cálculo de área de triângulo, né? Tem outras situações que também são importantes da gente ver a partir de agora. A fórmula de Hierão, por exemplo, é aquela que calcula a área do triângulo em função dos seus lados. Imagine que você tem só as dimensões, né, os valores dos 3 lados, não tem altura para chamar um lado de base, o outro de altura e tal, não tem como usar, de repente, a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Porém, se você somar os lados, você vai achar o perímetro, e se você dividir essa soma por 2, você vai achar o semiperímetro. Esse P minúsculo aí, ó, representa o semiperímetro. Pois bem, se você tiver os 3 lados de um triângulo, encontrando o semiperímetro e fazendo semiperímetro multiplicado pela diferença entre o semiperímetro e cada lado, dentro de uma raiz, você encontra o valor da área desse triângulo. Enfim, P minúsculo é o semiperímetro, A, B e C são as medidas conhecidas dos 3 lados do triângulo. Toda vez que você sabe os 3 lados de um triângulo, você pode usar essa fórmula aí para calcular o valor da sua área. De forma bem especial, uma forma bem específica, área do triângulo equilátero, um triângulo de 3 lados congruentes, valendo L. A área desse triângulo sempre vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que um dos lados pode ser L. A altura a gente já viu lá na aula sobre o teorema de Pitágoras, que você pode descobrir a altura por teorema de Pitágoras, né, dividindo a base aqui em L sobre 2, onde L vai ser a hipotenusa e tal. Você vai achar que a altura é L raiz de 3 sobre 2, fazendo base L, a altura L raiz de 3 sobre 2, tudo sobre 2, área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Importantíssimo saber essa fórmula. Ainda nos triângulos, pessoal, conhecido 2 lados e o ângulo entre eles, você pode usar essa relação aqui que também vai te dar a área. Multiplica os lados pelo seno do ângulo entre eles dividido por 2. Além disso, você também tem como definir a área de um triângulo utilizando o semiperímetro de novo e o raio da circunferência inscrita, bem como o raio da circunferência circunscrita. Mas repare, tanto no anterior, que você precisava do raio da circunferência inscrita, nesse que você precisa do raio da circunferência circunscrita, nos 2 casos você precisa também dos valores dos lados, né? A, B e C. Ora, essa fórmula, inclusive a de trás também, não é tão usada, porque se você sabe os 3 lados, tem condições de achar o semiperímetro, é mais fácil você usar aquela fórmula de Hierão, né, que é aquela fórmula da raiz, do que ficar preocupando com o raio. Isso aí é só se você, por obrigação no exercício, tiver que relacionar o raio com a área, ok? Na sequência, a gente vai encontrar áreas de quadriláteros. Aí na imagem, pessoal, áreas bastante conhecidas, né? Trapézio, base vezes altura, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembrando que as bases são os lados paralelos de um trapézio e a altura é a menor distância entre esses 2 lados paralelos. Um paralelogramo, se você recortar esse triângulo, você pode encaixá-lo aqui formando um retângulo de comprimento B e largura H, ou base vezes altura. Assim como você pode ter esse retângulo aqui de comprimento A e largura B. A área de um retângulo é o produto de suas 2 dimensões. Do paralelogramo também. Do trapézio você vai somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Do losango. O losango é aquela figura de 4 lados, onde os 4 lados são congruentes, mas não necessariamente é um quadrado, né? Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Enfim, um losango propriamente dito tem 2 diagonais, uma maior e uma menor. A área de um losango é o produto das diagonais dividido por 2. A área de um quadrado, da forma clássica, é lado ao quadrado, mas se você encarar, por exemplo, o quadrado como um losango,
A diagonal maior vale Dzinho, a diagonal menor também vale Dzinho. Você pode calcular a área do quadrado igual se calcula a área de um losango, né? Até porque todo quadrado é losango. Você vai fazer diagonal vezes diagonal, da diagonal ao quadrado dividido por 2. Só que realmente, né, a clássica é o que mais vale, né? A área de um quadrado é lado ao quadrado. Agora, na sequência, uma coisa importante de se ver também é que duas figuras, quando são semelhantes, suas áreas também vão seguir uma razão de semelhança, só que ao quadrado. Né? A gente fala assim, o triângulo menor é semelhante ao maior, a gente já viu os casos de semelhança e tudo mais. Isso não serve só para triângulo, obviamente. Sendo semelhantes, os lados correspondentes em figuras distintas são proporcionais. Isso quer dizer que se você dividir o B1 pelo B2 e o H1 pelo H2, ou BC por PN, ou AB por NM, enfim, lados correspondentes, dividindo, você vai achar a constante de proporcionalidade. Essa constante ao quadrado te dá a proporção da área. Por exemplo, se eu disser que esses dois triângulos são semelhantes e que esse H2 é o dobro do H1, a área do triângulo aqui maior vai ser, como a proporção é de 2, né, que eu disse que é o dobro, vai ser 2 ao quadrado, a área vai ser 4 vezes maior. Bom, pessoal, vamos continuar, só que agora no exercício, olha só. Uma artesã borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 por 40 centímetros. 20 por 40, comprimento 40, largura 20. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza. E o restante será bordado com lã branca. Então, 1, 2, 3, 4 triângulos nas pontas, assim, cinza. 2 triângulos pretos e o restante em branco. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles, com hipotenusa valendo 12 raiz de 2. Já a gente completa um detalhe aí. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto e possui 2 lados de medida 10. Opa, se ele é semelhante ao triângulo preto, ele também é isósceles. E 2 lados medem 10. Ok. Assim, posto a área do padrão bordado em branco. Galera, assim, é um exercício clássico onde você vai calcular a área total e subtrair as áreas que não são brancas para sobrar a área branca. Só que aí tem um detalhe, só um minuto, olha só. Primeiro, sendo o triângulo preto isósceles e retângulo, e a hipotenusa valendo 12 raiz de 2, tem uma propriedade, né? Toda vez que o triângulo é isósceles e retângulo, a hipotenusa mede cateto raiz de 2, onde os dois catetos, obviamente, têm as mesmas medidas. Então, se a hipotenusa de um retângulo isósceles é cateto raiz de 2, 12 raiz de 2, 12 são os catetos. E detalhe, galera, num triângulo retângulo, um cateto é base e o outro é altura. Certo? Então já dá para eu calcular a área de um triângulo preto aqui. Além do que, os triângulos cinzas nas pontas também são semelhantes ao triângulo preto, portanto eles são isósceles e os lados medem 10. 2 dos lados medem 10. Ou seja, nesse triângulo eu também vou poder usar um cateto como base e o outro como altura. Qual que é a ideia? Pegar a área total, que é um retângulo de 20 por 40, subtrair 2 triângulos pretos e 4 triângulos cinzas. Olha só, 2 triângulos pretos, 12 é base, 12 é altura, base vezes altura dividido por 2, só que vezes 2 porque são 2. 10 é base, 10 é altura, base vezes altura dividido por 2, só que são 4. E aí essas áreas que eu calculei dos triângulos somadas, tiradas do total, que é 20 por 40, 800 menos 344, que dá aqui, 456. E aqui está falando, pois os catetos de cada triângulo medem 12, mas isso aqui eu já expliquei. A resposta é a letra B. Olhada no número 2. Renata pretende decorar parte de uma parede quadrada ABCD. Olha só, a parede é quadrada ABCD. Tá aí. Com 2 tipos de papel de parede. Um com linhas diagonais e outro com riscos horizontais. Linhas diagonais aqui, risco horizontal. O projeto prevê que a parede seja dividida em um quadrado central. Opa, essa medida aqui é quadrado central, então eu já sei que é x aqui e x aqui também, né? E 4 retângulos laterais, conforme mostra a figura, tá aí a figura. Durante a resolução a gente vai fazendo alguns complementos. Por exemplo,
Se a figura central é um quadrado de lado x, no desenho já está x ali, mas a gente coloca x aqui também, né? E aí a medida desse retângulo aqui vale x mais 2, porque até aqui vale 2, e essa medida vale x, então x mais 2 por 2 o retângulo. São retângulos congruentes. Se o total da área decorada com cada um dos dois tipos de papel é a mesma, então x em metros é igual a... Ah, beleza, a área desse quadrado é igual à área dos dois retângulos somados. A área do quadrado é x ao quadrado. A área desse retângulo aqui é 2 multiplicado por x mais 2. Só que são duas dessas, né? Então eu posso fazer que x ao quadrado é igual a 2 vezes a área de um retângulo desse daqui. Que na verdade vai gerar essa equação, né? A área do quadrado é igual a 2 vezes a área de um retângulo. X ao quadrado aqui dá 4x mais 8, que eu posso passar para o outro lado subtraindo. Fez a opção aqui por resolver por Bhaskara, né? Porque não daria opção em produto. X uma linha e x duas linhas vão dar isso, que eu vou excluir o negativo. 4 mais 4 raiz de 3 sobre 2, simplificado tudo por 2, dá 2 mais 2 raiz de 3. Resposta é a letra B. Olha só o número 3. A figura representa 7 hexágonos regulares de lado 1 e um hexágono maior cujos vértices coincidem com os centros de 6 dos hexágonos menores. Então eu tenho aqui, ó, 6 em volta, um central, e esse grandão aqui, ó, que é resultado da união de 6 centros dos que estão em volta. Então, qual que é a área do pentágono achurado, esse pentágono amarelo? Dá só uma olhada no exercício, no desenho do exercício um pouco detalhado. Pessoal, como nessa parte aqui, ó, é o encontro de dois centros, é certeza que esse segmento aqui é o que a gente chama de apótema do hexágono regular. Portanto, é como se fosse a altura de um triângulo equilátero que se forma ali. Então, dá só uma olhada, ó. Eu tenho um triângulo equilátero inteiro, porque você já tem que saber que um hexágono dividido pelas diagonais que passam pelo centro é dividido em 6 triângulos equiláteros. Só que esse pentágono é formado por um triângulo inteiro e outras duas metades. Ou seja, um triângulo inteiro e outras duas metades, eu vou ter essa área aqui, ó, 2 triângulos equiláteros, de lado 1, inclusive, porque o lado do triângulo equilátero coincide com a medida do lado do hexágono, que vale 1. A área do triângulo é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes 2, porque é um inteiro e duas metades. Ok? 2 multiplicando raiz de 3 sobre 4, dá raiz de 3 sobre 2, a resposta é a letra E. Para finalizar, número 4, considere o triângulo de vértices A, B e C, sendo D um ponto do lado AB e E um ponto do lado AC. Triângulo, galera, ó, ABC... Ponto D, um ponto do lado AB, ponto E, um ponto do lado AC. Se a medida de AB é 8, aqui ó, de A até B vai dar 8. De A até C vale 10. De A até D vale 4. Opa, peraí. Se de A até D vale 4 e de A até B valia 8, então de D até B também vale 4. E de A até E vale 6 e A até C valia 10, né? Então aqui é 4, ok? A razão das áreas dos triângulos ADE e ABC bom, aí você tinha que desenhar e perceber o seguinte. Se AD é igual a DB, o D é o ponto médio do lado AB. E nessa forma, pessoal, você tem aqui, por exemplo, o ângulo formado aqui, pertencente tanto ao triângulo ADE quanto ao triângulo ABC, que são os triângulos que o exercício está querendo. Então, ele quer que você ache a razão do triângulo ADE para o ABC. Basta você dividir a área do triângulo ADE, que aqui está chamando de S1, pela área do triângulo ABC, o maior, que está chamando de S2. Só que como que a gente vai calcular essa área? Eu tenho dois lados de cada um dos triângulos e vou considerar o ângulo. Então, aqui eu posso fazer AD vezes AE vezes o seno do ângulo dividido por 2. Aqui está colocando vezes meio, mas é a mesma coisa de dividir por 2, tá? E o outro, AB por AC vezes o seno do mesmo ângulo dividido por 2, ou vezes meio, tanto faz. Aí o meio com o meio você pode cortar, o seno com o seno você também pode cortar, acabou sendo AD por AE vezes AE dividido por AB vezes AC. E essas medidas a gente já tem, né? 4 vezes 6 por 8 vezes 10, você simplifica. 3 sobre 10, a resposta é a letra D. Fechamos a frente 2, até a próxima.